E é até bonito. Mas será que vale a pena? Estamos aqui hoje com um sedã que todo mundo quer no Brasil, o Chevrolet Onix Plus. Eu tenho certeza que você está curioso para saber o motivo e o porquê eu falei isso, mas eu já conto para você. E é claro que a gente vai falar porque esse carinha aqui é o preferido na hora da compra, além de mostrar o que ele tem de melhor e o que não é tão legal assim. Eu sou Renan Bandeira e você está no canal da Carve. A gente vai começar falando de preços. Esse carinha aqui, nessa versão Premier, que é a mais completa, custa pouco mais de 105 mil reais. E com essa cor branco aqui, acrescenta aí mais 850. E a gente já começa a entender porque ele é um dos preferidos do mercado. Seus concorrentes na versão de topo, claro, a gente vai encontrar a HB20 aí na faixa dos 120 mil e o Honda City Sedan em 130 mil reais. E lembra que eu falei lá no início do vídeo que esse daqui é o sedã que todo mundo quer? Bom, até encostei nele aqui uma poltroninha de mais de 100 mil reais para eu explicar para vocês. Eu sei que em comparação aos carros que a gente já falou do segmento, né, ele entrega um pouco menos e por isso é mais barato. Mas na questão custo-benefício, ele realmente leva melhor. E é por isso que ele é o sedã mais vendido do Brasil, considerando até os sedãs maiores, como o Toyota Corolla. Esse carro aqui é de volume e faz muito sucesso. Mas esse carinha aqui tem que começar a se preocupar no mercado. Afinal, na linha 2023 ele não ganhou tantas mudanças assim quando a gente fala de visual. Já seus concorrentes mudaram completamente, estão bem mais bonitos e bem equipados. E por que ele vende tão bem assim? Vem comigo, vou contar para vocês agora. Começando porque ele é um carro realmente bonito, pelo menos eu gosto muito, deixo a opinião de vocês aqui nos comentários. E tem linhas que deixam ele com visual bem robusto. Como eu falei, ele tem uma carinha mais esportivada do que dos concorrentes. E a gente começa a entender o porquê ele é mais barato. Os faróis aqui são com luzes halógenas, aquelas amareladas, e não de LED como os dos concorrentes. Isso aqui ajuda no custo-benefício, mas ele não vai iluminar tanto assim, principalmente quando você dirige à noite. O DRL vai aqui embaixo e esse carro tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, além de uma grade bem grande aqui na frente. As rodas são de 16 polegadas e são novas. A gente tem aqui o acabamento em diamantado e preto brilhante, como já tem mandado aí o segmento, na verdade, todo o mercado, né? Pneus 195/55, tem bastante borracha aqui e deixa o carro mais confortável para usar no dia a dia. Outra novidade na linha 2023 é que as maçanetas ganharam acabamento aqui cromado, realmente ficou um pouquinho mais bonito. Além disso, a gente vai falar de comprimento, claro, dimensões. Nós temos aqui 4,47 de comprimento por 2,60 de entre-eixos. É bastante coisa e ajuda bastante lá dentro da cabine. Não só isso, essa dimensão de comprimento ajuda bastante ali no porta-malas, que é o próximo passo agora. E vamos falar de porta-malas, mas antes uma coisa curiosa, igual o que a gente mostrou lá no Volkswagen Polo, inclusive o vídeo está aqui em cima para você ver os detalhes, porta-malas não abre de nenhuma forma, manualmente aqui atrás, só pela chave ou então lá dentro no console central, o que é pouco prático para usar no dia a dia. Mas aqui, abrimos 2 cliques, são quase 470 litros de capacidade aqui, o que é muita coisa e se torna uma pedra no sapato da concorrência. Não só isso, essa aqui é uma das principais qualidades desse carro, que ajuda também para quem procura um carro para família e não pode gastar um pouco mais para levar um veículo maior para casa. E agora falando da traseira, o visual não mudou muito em relação ao que a gente já via no mercado. E segue aqui com os letreiros Turbo, né, mostrando que ele tem um motor turbinado 1.0 e a versão Premier, além do nome Onix. Curioso é que esse carro aqui não pode usar engate como acessório, afinal, em seu manual do proprietário ali, né, o manual do veículo, ele mostra que não tem nem um pouco de capacidade de carga de reboque, ou seja, ele pode levar 0 carga de reboque, não pode rebocar nada, então não pode levar engate. E antes de eu contar tudo sobre esse carro aqui rodando, não esqueça aí de clicar aí embaixo, se inscrever no nosso canal e ajudar a gente a ter ainda mais visualizações e inscritos e também para você acompanhar tudo sobre o mundo dos carros. A gente vai começar falando sobre o ruído do carro e também sobre o conforto para rodar. A gente já pegou uma rua aqui que é bem esburacada, então vai dar para mostrar bem legal, porque tem bastante oscilações. Em relação ao ruído, aqui para a proposta do carro, né, para o valor dele, ele até que segura bem o barulho que vem de fora. A gente ouve mais a rolagem dos pneus,
mas não é algo que incomoda. Nem mesmo quando a gente está na estrada em uma velocidade um pouco mais alta, é alguma coisa que chega a incomodar. Claro que aquelas motos mais barulhentas, caminhões, por exemplo, quando passam bem perto do carro, né, a gente acaba ouvindo um pouco mais de barulho aqui dentro, mas isso é inevitável em quase todos os veículos. Do resto, ele segura a onda, é legal. Em relação à suspensão, você está falando de um sedã, um carro que tem mais chão, né, mais estabilidade, então a suspensão geralmente é um pouquinho mais rígida do que a gente vai encontrar no SUV. Por esse motivo a gente sente um pouco mais, né, as imperfeições da via aqui dentro da cabine, chacoalha um pouco mais. Mas mesmo assim é um carro que, quando você vai passar numa lombada, por exemplo, igual a gente está fazendo agora, ele segura a onda, não dá um tranco muito forte e a suspensão também não chega no fim de curso. Isso é um ponto muito positivo. Então ele consegue controlar aí e mantendo o melhor dos mundos entre a estabilidade e também o conforto aqui dentro. Ponto positivo também. Tem muita gente que fala sobre a vibração do carro. Afinal, aqui a gente tem um motor 3 cilindros 1.0 e geralmente os motores 3 cilindros vibram um pouco mais. Então a gente vai encostar o carro e eu vou mostrar para vocês se realmente vibra ou se não. Eu já vou dando um spoiler aqui, que na estrada, andando um pouco mais rápido, é um carro que não vibra, a direção segura super bem. Então vamos lá, paramos o carro aqui. A gente sente vibrar assim aqui no volante, mas é bem sutil, diferente de outros carros que tem esse mesmo motor, né? Motor 3 cilindros no caso. Então ele segura bem a onda, dá para usar no dia a dia aí sem ficar estressado com a vibração. E já que a gente está falando do motor, né? Pô, terminar de falar dele. Nós temos aqui o 1.0 turbinado, com 116 cavalos para os dois combustíveis e mais de 16 kg de torque. Aí o torque varia um pouco entre gasolina e etanol e os dados estão aqui embaixo. É um motor forte para o uso no dia a dia. A única coisa que eu não gosto muito é porque existe um delay entre a gente pisar no pedal e ele realmente responder. Então, por esse delay, assim, a gente vê nos carros da Volkswagen que tem esse tipo de motorização e nos da Hyundai, com essa mesma configuração do motor 1.0 3 cilindros, uma precisão um pouco maior, o carro realmente que responde mais rápido. O Onix ele demora um pouco, mas isso também acontece porque não tem injeção direta nesse motor, e sim injeção multiponto. Então, realmente, por não ter a injeção direta, fica devendo um pouco e aí a gente começa a ter esse delay. E o que mais surpreendeu nesse carro, de verdade, foi o consumo. Aqui eu coloquei todos os dados na tela em relação ao Inmetro, né? O que o Inmetro divulga. Mas na prática, eu consegui chegar com ele em perímetro rodoviário, né, na estrada, numa média de 20,2 km por litro com gasolina. Ou seja, superou a expectativa. O carro foi muito bem. E também na estrada, com etanol, eu consegui fazer uma média de 15,6 km por litro de etanol nesse percurso. Então, é um carro que realmente é bem econômico. Isso é muito interessante porque ele é um sedã. Geralmente a gente vê carros econômicos quando a gente fala de hatch, né? Um ponto muito importante é isso, porque é o que vai poupar o seu bolso no dia a dia. O que ficou devendo, né, são as assistências de condução. A gente não tem um controle de cruzeiro adaptativo, por exemplo. Aqui é só o controle de cruzeiro convencional, que a gente seleciona a velocidade e ele acelera. Ele não vai fazer aquele processo de frenagem para você. E também a gente não tem um sistema que mantém o carro na faixa, ou então que avisa que a gente invadiu a faixa do vizinho e corrige, como a gente vê nos concorrentes, né? Mas, de qualquer forma, vale lembrar que esse carro chega a custar 20 mil reais, uma faixa de 20 mil reais a menos, né, do que seus concorrentes, 15 mil a menos que o HB20 e 25 mil a menos que o City Sedan. Então a gente acaba relevando, né, a falta desses equipamentos, porque realmente o carro custa bem menos. Mas falando de uma assistência importante, que é a assistência do volante, aqui nós temos uma assistência elétrica e ela funciona super bem. No dia a dia na cidade, ela é super leve. E aí você pensa assim, nossa, na estrada esse carro vai flutuar, não vai passar segurança. Mas ela realmente fica pesada, né, por ser progressiva, ela realmente fica mais pesada na estrada e passa bastante segurança. É um carro bem gostoso de guiar nos dois perímetros, tanto urbano quanto rodoviário. E vocês lembram ali que eu acabei de falar sobre a suspensão, né, desse carro, deve ser um pouco mais rígida realmente para dar estabilidade. E esse carro é realmente mais baixo pelo mesmo motivo, para ter mais aerodinâmica e mais estabilidade.
E isso é um ponto negativo, porque em algumas valetas, lombadas, rampas, a gente acaba raspando. A gente tem menos de 13 centímetros do solo. Então a gente tem pouco ângulo de ataque e pouco ângulo de saída. Então se você tiver uma rampa um pouquinho mais íngreme para entrar na sua casa, na garagem da sua casa, do seu prédio, então você pode ter certeza que ele vai raspar. Aí você me fala, ah, Renan, mas os carros ainda assim estão muito caros, esses carros novos estão caros, eu quero um carro seminovo. Então eu vou dar uma dica importante para você que quer comprar um carro seminovo e não quer ter dor de cabeça, que são seminovos certificados pela Carve. Tem 1 ano de garantia para motor e câmbio, aí são mais de 280 itens verificados para você levar o seminovo para casa justamente sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então se você estiver interessado, acesse agora carve.com.br e garanta já o seu seminovo com 1 ano de garantia. Falar de acabamento interno, infelizmente, né, os carros hoje em dia de mais de 100 mil reais são carros considerados até de entrada, então por isso a gente não vai ver muita sofisticação. Plasticão aqui mesmo, mas pelo menos nessa versão a gente tem uma faixa aqui horizontal que corta todo o painel e deixa um pouquinho melhor em acabamento. Ela é bem bonita. Bom, falando do volante agora, ele é bem acabado. A gente vê toda essa parte do ar aqui revestida em um couro sintético que é bem legal. E aqui embaixo ele tem a base um pouquinho achatada. Falando de comandos, desse lado direito a gente comanda ali a central multimídia e desse lado esquerdo aqui a gente tem um limitador de velocidade e também um controle de cruzeiro, que nesse caso não é adaptativo, como vocês já viram quando a gente estava dirigindo. E quando o assunto é o banco, ele é bem acabado. A gente tem aqui ele em duas cores, né, em couro também, sintético e costuras que são contrastantes. Isso deixa o visual realmente bem bacana. A única coisa que eu não gosto é que, assim como a gente viu lá no Polo Hatch, aqui o encosto de cabeça é integrado ao resto do banco, que não fica muito legal porque não tem ajuste. Tirando isso, tudo ok. E para a proposta do carro também casa bem a gente ter esse ajuste do banco manual. E, falando aqui de ajustes, do lado esquerdo, no motorista, tem ajuste de altura também. Liguei o carro aqui para a gente ver o painel de instrumentos e eu vou mostrar para vocês, mas ele deixa um pouquinho a desejar. Vocês podem ver, os mostradores são analógicos, a gente tem uma pequena tela ali dentro para o computador de bordo. E ele é multifunções, só que essa tela é bem pequenininha para a gente pegar essas informações e também ela é só preta e branca, não é colorida como a gente vê em outros carros. Então, eu acredito que para esse segmento e para o valor do carro, a gente está falando de uma versão de topo, ele poderia ter pelo menos uma telinha um pouco maior, quem sabe até um painel digital, por exemplo. Só para dar uma referência, o Volkswagen Polo, eu sei que é um hatch, a gente está falando aqui de um sedã, mas por faixa de preço, na versão TSI, que custa aí na faixa dos 92 mil reais, já tem uma tela aqui de 8 polegadas, ou seja, a gente poderia ter refinado um pouco mais o acabamento nessa linha 2023, justamente para concorrer com os carros do segmento e também para guardar o Virtus, que logo deve chegar no mercado. Em relação ao console central, a gente tem um apoia-braço aqui com porta-trecos e ele é bem ergonômico, deixa o braço aqui em 90 graus, apoia bem tanto para o motorista quanto para o passageiro. Falando do restante aqui, a gente tem um freio de mão com acionamento por alavanca, 2 porta-copos aqui, o nosso querido câmbio automático e aqui na frente a gente ainda tem um carregador por indução. Ponto muito positivo, eu fiz uma viagem aí de quase 6 horas com o carregador, com o celular sempre no carregador por indução e ele não escapou. O problema é que a gente tem outros carros, mas a Chevrolet conseguiu encontrar uma boa solução para esse problema. Porta USB do tipo convencional aqui e uma tomada 12 volts. Central multimídia MyLink, ela é bem legal e intuitiva, eu gosto bastante, é uma das minhas preferidas. A gente tem os serviços do OnStar, nós temos Wi-Fi nativo aqui, só pegar a senha e fazer a conexão e funciona super bem, rapidinho. Conecta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Eu só tive um probleminha durante o uso porque em alguns momentos o meu áudio, quando eu ia gravar algum áudio no celular, ele ficava picotando, então essa parte eu não gostei muito. Claro que eu estava mandando áudio com o carro parado, tá? Sem infrações, não corram risco no trânsito. Tirando isso, funciona super bem. Ponto muito positivo para o carro. O ar-condicionado é automático e digital e funciona super bem, gela bem a cabine. E aqui em cima a gente ainda tem o botão para realmente abrir o porta-malas. O Onix Plus me surpreendeu bastante em relação ao espaço interno. Esse banco já está ajustado para uma pessoa da minha altura, tenho quase 1,90 e olha só, sobra mais de um palmo para os joelhos e para a cabeça também é confortável. Aqui nós temos 3 dedos, mas tá valendo. Então em relação ao espaço, cumpri super bem. A gente só não pode falar que leva
3 pessoas aqui atrás, porque o console central invade muito. Então eu acabaria pegando bem no meio da canela. Então uma pessoa alta aqui no meio não dá para ir. Uma criança ou levar uma cadeirinha tá valendo. Então 3 pessoas aqui atrás, se for uma criança ou uma cadeirinha aqui no meio, se não é só 2 pessoas mesmo, uma de cada lado. Em relação ao acabamento, os bancos repetem o revestimento que a gente já viu ali na frente. E um outro ponto positivo é que no painel das portas a gente tem aquela faixa cinza igual lá no painel e deixa tudo mais bem casado aqui dentro. E olha só que interessante, o encosto de cabeça para os passageiros de trás são reguláveis, diferente do que a gente vê lá na frente e realmente melhor porque fica mais ergonômico, você consegue ajustar melhor a posição para a cabeça. Mas isso acontece porque esse banco aqui é rebatível e bipartido. Então para que ele funcione nesse rebatimento, é importante que você abaixe todo o encosto, aí sim ele tomba. E para fechar, 2 portas USB do tipo convencional para carga lenta para os ocupantes aqui atrás. Porque ele é o sedã que todo mundo quer no mercado por custo-benefício. Comprando esse cara aqui, você vai pagar mais barato do que nos concorrentes. Ou seja, comparando com os rivais, ele vai poupar o seu bolso de 2 formas. Um na hora do momento da compra e outro no dia a dia. Afinal, o seu consumo é de fazer inveja. Só peca um pouco por realmente oferecer menos itens que seus concorrentes. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, então clica aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. Deixe seu like também para motivar a gente a fazer mais vídeos, hein? Deixei 2 sugestões aqui de vídeos para vocês assistirem e as nossas redes sociais para vocês acompanharem.